Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre capacitores. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom, começar aqui com o pensamento do momento de um grande poeta e filósofo do samba, que foi Candeia, né, em que um dos seus versos ele diz que enquanto se luta, se samba também. Então fica aí a nossa referência e reverência ao grande Candeia. Bom, pessoal, capacitores, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? O capacitor ele é um dispositivo elétrico usado para armazenar cargas elétricas, né? Nessa figura aqui a gente tem aqui alguns tipos de capacitores, modelos, né? Então esse aqui, ó, o capacitor eletrolítico, né, que é o 1 aqui, ele é muito comum a gente ver esse tipo de capacitor em circuitos, em placas de circuitos, né? Nós temos capacitor de poliéster também, capacitor cerâmico, os capacitores de tântalo, capacitor de mica, capacitor SMD, capacitor variável, né? E os capacitores a óleo e papel, tá bom? Então são alguns tipos de capacitores que são dispositivos extremamente importantes, né, em circuitos elétricos. Bom, então vamos pegar aqui, né? Se a gente tiver um condutor elétrico inicialmente neutro e se você tiver paulatinamente eletrizando ele, o que vai acontecer? Não dá para poder transferir ad eterno ou indefinidamente cargas para esse capacitor, para esse condutor. Então, a capacidade de armazenar cargas desse condutor, ela é limitada e vai depender da dimensão, do formato e do meio que vai envolver esse condutor, tá bom? E aí é que entra o conceito de capacitância elétrica ou capacidade elétrica, né? Que é definido o quê? Como sendo, né, o quociente entre a carga armazenada pela diferença de potencial elétrico a que esse condutor ele está submetido. Então nós vamos ter essa definição, né, em que o C é a capacitância ou capacidade elétrica, o Q a carga elétrica armazenada e o U a diferença de potencial a que esse condutor está submetido. E aí o que a gente observa? Que o aumento da diferença de potencial no capacitor gera um aumento na carga elétrica armazenada, né? Porque carga elétrica é igual a quê? Ela é igual a carga... Perdão, desculpa, a carga elétrica é igual a quê? Ela é igual a capacitância elétrica, aqui um C, vezes a diferença de potencial. A capacitância elétrica, ela é o quê? Ela é uma constante para um determinado condutor, tá? Então aqui a carga é C vezes U, tá bom? Bom, a unidade que vai medir a capacitância elétrica é o Farad, que é uma homenagem a Michael Faraday, né, Faraday que foi um físico e químico inglês, que com 14 anos ele já trabalhava como aprendiz de encadenador, e ele começou a ler, então, obras científicas. O Faraday foi um autodidata, né, e descobriu o princípio da indução eletromagnética, a teoria da eletrólise, a teoria da eletrização por indução e a blindagem eletrostática. O Faraday é um cara que foi muito importante aí para o avanço da ciência, né. Bom, continuando então aqui, falar um pouquinho do Farad, né. Um Farad é igual a 1 Coulomb por volt, né, então você tem aqui um Farad é igual a 1 Coulomb por volt, e a gente vai sempre utilizar nos nossos estudos os submúltiplos do Farad, né? Porque a capacitância, por exemplo, um Farad é uma capacitância enorme, então a gente sempre usa aqui o milifarad, né, que é 10 elevado a menos 3 farad, o microfarad, 10 elevado a menos 6 farad, o nanofarad, que é 10 elevado a menos 9 farad, e o picofarad, 10 elevado a menos 12 farad. Então a unidade que mede a capacitância ou a capacidade elétrica é sempre dada em termos de submúltiplos, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu!